Olá, você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Eu sou a Vanessa, uma das hosts do podcast do MDP, e junto com a Laine, a gente vai falar sobre os bastidores do lançamento do primeiro livro brasileiro, escrito apenas exclusivamente por mulheres, e com o tema de gestão de produtos como você nunca viu. Lai, conta um pouquinho aí pra gente como que vai ser. Oi, gente, aqui é a Laine e nesse episódio a gente vai saber tudo que rolou por trás da escrita desse livro aí, que a Van já adiantou o tema. Ele vai ser lançado em breve, né? Então você vai estar escutando esse episódio hoje, ele vai ser lançado dia 14. Para a galera do futuro que estiver escutando a gente depois dessa data, ele foi um livro lançado dia 14 de setembro e ele está à venda pela Casa do Código. E o site é casadocódigo.com.br. Então você já pode entrar lá e acessar, adquirir o seu livro Gestão de Produto como você nunca viu. E para falar sobre os bastidores do processo de escrita, curadoria de conteúdos, seleção das escritoras, coautoras, tudo o que foi por trás ali, eu trago aqui a Bruna Gonçalves, que é GPM da Involves, Letícia Coelho, engenheira de software na ArcTouch, e a Camila Meneghetti, PM no Hub. Mulheres, palco de vocês agora, ou melhor, o microfone. Se apresentem, por favor, para as nossas audiências. Oi, gente, boa tarde, aqui é a Bruna, como a Laine comentou, sou GPM na Involves. Primeiro quero agradecer o convite, muito feliz de estar aqui gravando esse podcast com vocês, junto com a Camis e com a Leti, dentro da comunidade de mulheres de produtos, que eu já faço parte já há 4 anos. Lá atrás, quando a gente comecei ainda organizando os meetups presenciais, então isso antes de pandemia, antes de muita coisa acontecer. Aí hoje, quando a gente veio para o online, ajudei um pouquinho também no MDP ali em casa, né, que seriam os meetups online também. E agora na organização do livro, que também já é um projeto aí mais de 2 anos. Então tem bastante coisa para contar de bastidores, bastante coisa aconteceu. E é isso, agora eu passo a bola para a Camila, então, se apresentar. Boa, obrigada, Bru. Gente, também obrigada pelo convite. Dentro da comunidade, eu também participo aí 4 anos. Junto com a Bru, a gente também fazia os meetups presenciais aqui em Floripa. E hoje eu estou atuando como líder do projeto do MDP em casa, que são os antigos meetups presenciais, só que agora a gente está fazendo online aí, ou pelo YouTube, ou nas lives no Instagram do Mulheres de Produto. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite também. Agradeço muito, fico muito feliz de poder contribuir como engenheira de software e trazer algumas informações que eu acho que podem ajudar na área de produto. Atualmente eu sou líder da comunidade Be Strong Code, uma das líderes, junto com a Tatiana Baus. Também eu estou com a liderança da comunidade PCD Tech lá no Twitter, onde a gente está principalmente juntando algumas pessoas que estão dentro enquadradas como pessoas com deficiência, e elas lá mesmo estão compartilhando vagas, compartilhando informações. E sou produtora de conteúdo no Engenheira Coelho, então principalmente trago lá informações simplificadas, é sempre o objetivo, do tipo posts que falam sobre tecnologias em formato de imagem, enfim, estou feliz de poder contribuir com a comunidade também. Show, vocês acabaram de escutar essas mulheres maravilhosas se apresentando. E aí eu vou startar aqui, lá, a primeira pergunta, né, que vou direcionar exatamente para Bru. Bru, conta um pouquinho mais sobre, já que você era organizadora ali do livro, como que foi o processo, né, da idealização do livro? Como eu comentei, o processo começou lá atrás, em 2019, então 2 anos de história desse projeto. Tudo começou com a Bia, quando ela jogou na comunidade uma ideia de e se a gente escrevesse um livro? E daí muitas mulheres se organizaram em volta dessa iniciativa, toparam o desafio e a gente começou a se reunir. Lá no começo o grupo estava entre umas 15 mulheres, então tinha bastante gente envolvida, mas cada reunião ia mudando algumas pessoas não podiam participar, algumas pessoas decidiram sair no meio do caminho, o que está tudo bem também, né? Tudo voluntário dentro da comunidade, então isso não é um problema nenhum.
E no fim sobraram, a gente ficou em 5 organizadoras, eu, a Thalita, a Cassi e a Bia e a Jéssica. Nós 5, nós começamos a organizar para pensar um roadmap do que seria escrever um livro, do que seria lançar um livro. Ninguém tinha feito isso, então a gente teve que pesquisar bastante coisa. Bom, então dessas 5 pessoas a gente conseguiu organizar, chamar outras 30, quase 30 mulheres que quiseram também participar ali, escrevendo e contribuindo um pouco do seu conhecimento, né? Então a gente chamou pessoas de produto, pessoas da tecnologia, designers, engenheiros de software como a Leti. Então a gente tem um perfil bem diverso ali de escritoras, justamente para a gente trazer um conteúdo que agregasse não só para pessoas gestoras de produto, mas também para pessoas que querem entrar na área, para pessoas que querem conhecer um pouquinho mais na área. Então foi um trabalho muito em conjunto. E quando a Casa do Código entrou também, eles participaram bastante para nos ajudar ali na idealização e na construção final do livro. Boa! A gente vai falar um pouco mais ali sobre esse processo aí do roadmap, idealização, construção, mas para que a galera escute até o final, a gente deixa mais lá para o final. Eu quero saber agora como foi essa seleção das escritoras, como foi que Camis e Letícia chegaram até aqui, digamos assim, e como foi esse processo todo, né? Aí, Bruna pode começar falando, depois Camis e Leti, se vocês quiserem complementar. Uhum. A gente decidiu primeiro abrir dentro da comunidade, então a gente, claro, a gente queria que fossem mulheres, né? Então esse sempre foi uma das diretrizes que a gente queria para o livro. A gente fez uma seleção prévia de alguns temas que a gente gostaria de contar. A gente segmentou um perfil que a gente gostaria de atingir ali, que seriam pessoas em transição, mas também que já estariam um pouco mais de tempo na área. Então a gente segmentou alguns temas e a gente abriu um formulário para a comunidade, né? Perguntando do que a pessoa gostaria de escrever. A gente pediu para ela, para essa pessoa se apresentar um pouquinho, perguntou se ela já tinha escrito algumas outras coisas. Não vou lembrar de cabeça quantas inscrições a gente teve agora, mas foram bastantes. E depois a gente fez uma seleção baseado no tema que a pessoa escolheu, no perfil, que a gente queria ter pessoas diversas também. Claro, ali no que ela contou pra gente, baseado em outros textos que ela já tinha feito, né? Mas também foi uma seleção bem trabalhosa, assim, que a gente precisou levantar vários critérios. Foi bem difícil, a gente teve que levantar os 5 critérios, dar nota e tudo mais, para conseguir fazer essa seleção. Então, foi pessoas escolhidas a dedo para estar nesse livro, para a gente trazer o máximo de conteúdo, né, para a comunidade de produto no geral. Boa, Camis e Leti, do ponto de vista de vocês, né, para chegarem aí e se aplicarem, digamos assim, para participar da construção desse livro, quero ouvir um pouquinho. Eu lembro desse dia porque era bem auge da pandemia, né? A galera vai ler o livro agora, mas já tá aí correndo há bastante tempo esse processo, né? E eu lembro que foi uma ideia completamente nova, assim como todas as ideias novas que surgem no Mulheres de Produto. No primeiro momento a gente fala, nossa, eu quero muito participar disso, né? Mas será que eu consigo colocar mais isso nas coisas que eu tô fazendo? Então, foi muito legal todo o processo de abrir para a comunidade, né? Eu acho que as pessoas às vezes não têm ideia do poder da comunidade, como funcionam as escolhas, tudo. E aqui no Mulheres de Produto é tudo muito democrático. Então, tipo, foi aberto para todo mundo realmente da comunidade, de mais de 9 mil mulheres que queriam participar ou tinham intenção de estar no livro. As meninas estavam organizando, elas foram super, tipo, apoiadoras, né? Eu lembro que até na época eu conversei com a Bruna, que eu perguntei pra ela do tipo... eu não sei se eu tenho alguma coisa pra compartilhar, né? Não sei se eu consigo fazer isso, por mais que eu queria participar, eu achava que eu não tinha conteúdo pra colocar. E daí na conversa com a Bruna foi bem legal, que ela me apoiou bastante. E eu resolvi me inscrever ali, né? Para mim foi algo muito parecido. Eu acho até engraçado que a Camila tá comentando sobre a gente ficar refletindo se realmente eu tenho alguma coisa para contribuir. Eu tava lembrando que, já como disse a Bruna, já faz um tempo, né? Eu trabalhava com a Bruna bem recentemente e ela me mandou a divulgação e falou: olha, Leti, a gente tá fazendo o livro. O que você acha? Daí eu olhei e pensei assim, nossa, mas o que eu vou poder contribuir aqui? Eu acho que não tem nada. Daí eu fiquei pensando um pouco, a gente conversou, fiquei um pouco na dúvida no começo e depois eu fui mapeando o que poderia ser legal, a gente foi conversando e eu particularmente acho que ficou muito bom.
Não, eu ia comentar que eu amo que a Bruna tava mentorando todo mundo, né? Porque eu acho que a maioria das escritoras deve ter tido esse sentimento, né? De tipo, pô, uma coisa é a gente escrever, sei lá, um post no LinkedIn, outra coisa é estar dentro de um livro, né? Mas isso foi muito legal. Rolou muito esse sentimento até entre, não sei, imagino que para muitas das autoras ali dentro da organização também, do quem sou eu para estar fazendo isso, né? Quem sou eu para escrever um livro ou para contribuir? É muito o tema o lema da comunidade, né? Seja uma mulher que levanta outras mulheres. Então, o livro, dentro desse processo de escrita, também ajudou muito, serviu muito para isso, né? A gente trouxe visibilidade para essas mulheres que fazem um trabalho super incrível, né? E foi uma grande rede de apoio e uma levantando a outra. E uma coisa que a gente pensou muito na questão do livro, que a gente não precisava ser grandes nomes conhecidos na comunidade, né? A gente queria pessoas que pudessem contribuir, pessoas da comunidade ou, né, que fossem parte ali do nosso círculo, porque são pessoas reais, com histórias reais ali de aprendizados, de conteúdo, de cases. E a gente também buscou muito isso no livro, né? Ter cases reais para que a gente possa inspirar outras pessoas, né? Acho muito legal quando vocês, acho que pegando um pouquinho antes dessa fala da Bru, que eu quero comentar também, quando vocês estavam falando na parte de seleção das escritoras, né? E aí todo mundo conversou com a Bruna e deve ter existido muitas outras Brunas dentro do livro ali e dentro da própria comunidade, né? E a outra coisa que a Bru estava falando que era os cases reais, né? A gente vê vários livros sensacionais de produto com pessoas super famosas, e aí não, cara, vamos conversar com outras pessoas que não é conhecida dentro do mundo de produtos, né? Porque todo mundo agora é influencer de produto. Vamos colocar tudo num livro e vamos trazer as verdades do que acontece no dia a dia, e outros temas que vão estar no livro que eu não posso falar, senão vão me matar aqui. O livro, ele basicamente, ele é o físico de tudo que a comunidade está fazendo, sabe? Para outras mulheres e para outras pessoas também, no contexto geral. É como se fosse um filhinho ali que está indo para a faculdade, sabe? Não, pera, a gente tá introduzindo muito conhecimento que todo mundo tem ali dentro da comunidade para fora. Pegando, na verdade, um ponto para uma outra pergunta que estava na minha cabeça desenvolver um livro é a mesma coisa que desenvolver um produto? Mesmo estando dentro da organização ali do Mulheres de Produto, como que foi para vocês, assim, desenvolver esse livro no dia a dia? E aí a gente fala no contexto da LED, que é a mesma coisa de escrever um código, uma feature, desenvolver um produto. Como que foi para vocês? Acho que tem bastante similaridade, sim. A gente tem que pensar em cronograma ali, a gente chamava o famigerado cronograma, que infelizmente a gente seguiu muito pouco das datas que a gente estipulou no começo, mas tudo bem. Tem muito disso de pensar o que a gente é capaz de fazer, de cortar escopo, de pensar o bom o suficiente para a gente dar o próximo passo, né? Porque senão, por exemplo, no próprio processo de escrita, né? Se você fica lendo e relendo muitas vezes o seu texto, ele nunca vai estar pronto. Então, tem que ter esse discernimento de, tipo, tá bom o suficiente, tipo, dei o meu melhor e é isso, podemos dar o próximo passo, né? Foi quase que como criar um filho do que mais como criar um produto, né? E é engraçado você comentar ali disso, porque só uma curiosidade, durante todo esse processo, a Jéssica, que é uma das organizadoras, ela de fato teve um filho. Então, durante todo esse processo, a gente viu acompanhou a gravidez dela, acompanhou agora o bebê dela, que está com alguns meses, e agora a gente fala que ela tem 2 filhos, né? Então, que o livro foi o segundo filho dela nesse meio tempo. Mas o que acontece, foi um pouco do que eu comentei no começo, é que tudo é voluntário. Então, diferente do seu trabalho ali, né, do dia a dia, às vezes não tem muito de onde você tirar energia e acaba postergando e tá tudo bem, daí uma outra pessoa vai ali, te puxa, te ajuda, uma cobra a outra, mas tem bastante similaridade, sim. Realmente parece não deixa de ser um produto, né? Um produto físico e tal, mas muitas coisas se assemelham na nossa rotina de Product Manager, né? Tipo, até ali o que a Bru falou do alinhamento. Vocês imaginam fazer um alinhamento com mais, sei lá, 20 autoras? Era muita gente, então eu vejo que nesse quesito de comunicação é muito o que a gente faz no dia a dia como um alinhamento de PM, né? Então a gente seta, a gente tem um objetivo, o cronograma é esse, as datas possíveis, né? O que a gente espera de limite de página é tanto, o que a gente acha que vai ser interessante, a estrutura e tal.
E daí, na hora de escrever, você começa a se questionar também que necessidade, qual problema você está tentando resolver, né? Tipo assim, para quem vai ler, tipo, como isso vai ser atrativo para quem está lendo, né? Então, o que a pessoa vai tirar da sua leitura? Qual a conclusão que ela vai ter? E tudo isso eu acho que faz muito sentido dentre tudo que a gente tem como gerente de produto ou na nossa rotina de gerente de produto. E agora, se a gente fosse olhar para o que a gente imagina de similaridade, a gente está numa fase de divulgação, que entraria ali um Product Marketing Manager, né? Então, quando vai ser lançado, como vai ser lançado, qual a mensagem que vai ser passada, como que as pessoas vão receber. Então, eu acho bem interessante acompanhar. Claro que para mim tá bem mais tranquilo, né? Se eu sou escritora, mas eu acho que tem muita similaridade, sim, na construção de produto. Sobre a similaridade com construção de código, não, assim, a gente não necessariamente tem uma lógica no mesmo sentido que a gente tem no código quando a gente está escrevendo, né? Algum texto. Mas o que eu consigo enxergar, assim, que é muito similar a escrever código, escrever textos, por exemplo, eu preciso fazer sempre algo mais sintetizado para que a pessoa que está lendo não perca o interesse, porque se eu ficar dando 1000 voltas no mesmo assunto e não explicar, provavelmente a pessoa não vai achar tão interessante aquele texto e ela não vai encontrar o que ela precisa. Outra coisa também é não ficar repetindo muitas vezes aquilo que está sendo falado desnecessariamente. Então, esses são princípios muito utilizados na escrita de código, muito comuns, e sim, eles são muito interessantes para ser aplicados na escrita do texto. Mas a etapa inicial, que é a etapa de pesquisa, definição de o que eu vou colocar no meu texto, ela é bastante diferente, né, da etapa do que seria escrever um código. Algo que eu lembrei enquanto a Camis falava ali, né, de gestão de stakeholders e tudo mais, acho que essa parte de elementos expectativos foi um grande desafio para a gente, né, um elemento expectativos nosso enquanto organização, né, quando o livro vai estar pronto, tipo, dos desafios e tudo mais, será, daí os próprios C6, né, será que vai estar bom o suficiente, como que vai ser? E o próprio elemento com as escritoras, né, porque, claro, as escritoras escreveram lá atrás quase 2 anos o texto e o livro está saindo agora. Então, como que a gente faz esse elemento de expectativas com elas, né? Com a própria comunidade que está acompanhando esse projeto? Então, foi um desafio bem, bem grande nesse sentido, mas a gente teve bastante sorte das escritoras serem bem pacientes com a gente, assim, de não ficar também cobrando em cima, e toda vez que a gente precisava de um apoio, elas respondiam ali no grupo super prontamente. Acho que no dia a dia de produto a gente não tem essa sorte, né? De ter stakeholders compreensivos e sem tanta cobrança, com expectativas alinhadas. Mas esse foi um desafio que a gente sentiu mais com as nossas próprias expectativas, mas a gente sabia que a gente precisava fazer um alinhamento também constante com as escritoras. Então, de tempos em tempos a gente dava um follow ali, tentava dar um update. Isso eu vejo bastante similaridade também, né? Algo muito do dia a dia, acho que até para vida pessoal isso é um aprendizado, né? Nós fazemos parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior comunidade de produtos para mulheres do Brasil. Para entrar em contato com a gente, é só mandar uma DM no Instagram, mas se você prefere o e-mail, mande para podcast@mulheresdeproduto.com. Você pode nos apoiar de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast favorito, ouvindo pela plataforma Aurelo e assinando um dos planos. A partir de R$3 você nos ajuda a manter a produção de conteúdo. A gente teve acesso ao sumário do livro, né? E aí ele tá com muita coisa boa. São 7 capítulos que vão desde representatividade, definição do que realmente é gestão de produtos e para onde direcionar a sua carreira, né, na área. Esse cheirinho que a gente está dando do livro é importante até mesmo para quem não acompanhou saber do que se trata, ficar curioso, ir lá no site da Casa do Código e comprar um livro. Então,
Vamos lá, né? Meninas, esse é o momento. Vocês podem resumir. Não é para falar tudo o que foi, mas eu quero um resumo do que foi o capítulo que vocês escreveram. Eu sei que a Camila escreveu um capítulo, a Letícia outro, a Bruna estava ali organizando, mas também escreveu. Eu quero saber, estou curiosa. Bora, quem vai primeiro aí? Opa, vai lá, Camis. Então, na época, eu tinha falado que eu não tinha certeza do que eu ia falar, né? E eu trouxe um case que eu tava vivendo justamente na época. Então, foi um case como Product Manager, onde eu tava com um produto para implementar um pagamento online num aplicativo de delivery. E foi bem na época da pandemia, né? Foi no auge da pandemia. Então, eu conto aí todos os desafios que eram a implementação de um produto completamente novo numa empresa. E essa ansiedade que os stakeholders têm de querer lançar logo uma solução de pagamento online quando ela é super necessária, né? Então, assim, o maior spoiler é que não deu certo. Então, no texto eu conto ali o que rolou, né? O que aconteceu e as lições aprendidas. Mas foi muito legal. Por ter feito isso, depois eu me senti um pouco mais confiante ali quando a gente pensa em lições aprendidas, né? Gente, que tudo. Gestão de produto real, né? Como você nunca viu. Amei. Tá falando a verdade, né? Nem sempre tudo que você vai lançar vai dar certo. E esses cases reais, acho que traz uma outra visão, assim, pro livro, né? Sair um pouquinho da teoria e essas vivências de como a gente aprende com os erros, né? Isso era uma preocupação que a gente tinha, né? Não mostrar que é tudo mil maravilhas, né? Que tem muitos tropeços no meio do caminho e a gente queria trazer essas histórias, né, para dentro do livro, e a Camila trouxe a dela também, ficou bem massa. No meu texto eu falo... A gente chamou de soft skills, né? Hoje em dia nem se chama mais soft skills, mas eu falo um pouco sobre comunicação, como que a gente se comunica com a equipe, o que é importante numa boa comunicação, questão de elementos de expectativas, transparência, liderança, e algumas referências de leitura de pessoas para acompanhar. Então, algumas competências e habilidades que são super importantes no dia a dia de uma pessoa gestora de produto, para a gente ser uma pessoa gestora de produto melhor com as nossas equipes, melhor com nossos stakeholders, né, e melhor dentro da empresa. Eu tenho certeza que o texto da Bruna deve estar incrível, porque eu já trabalhei com ela e ela é uma pessoa incrível demais. Ela faz qualquer dev gostar dos produtos, tudo. Uma curiosidade antes de falar sobre o meu texto é que quando eu escrevi esse texto, eu ainda não tinha uma presença virtual. Eu fazia alguns textos, muito poucos, mas não era nada como é hoje em dia, que já tem bastante gente lá me seguindo e tal, e bastante gente passando bons feedbacks. Sobre o texto, já desde aquela época e inclusive agora, eu tinha uma participação nas comunidades, só que era uma participação offline, né? Eu ia para encontros, eu fazia palestras que eram presenciais e tudo mais, e aí era voluntária em várias ações que eram voltadas para mulheres e etc. E o que eu sempre senti, conversando com as pessoas, é que as pessoas tinham muita dificuldade para entender termos técnicos e questões técnicas que eram relacionadas ao desenvolvimento de software. Então, foi um desafio bem grande, do tipo, teve um momento ali da minha pesquisa que tinha umas 100 páginas de termos e conceitos que eu fiquei olhando e pensando, nossa, o que realmente eu acho que é essencial para pessoas de produto. Daí, depois de fazer todo esse refinamento, toda essa pesquisa, tudo isso, eu cheguei em um texto que ajuda a desmistificar um pouco, né, as questões técnicas para pessoas de produto, que curiosamente tem muito a ver com o trabalho que eu faço hoje em dia. Trago analogias e trago coisas que são para simplificar e para dar acesso ao conteúdo técnico sem que a pessoa precise ficar estudando muito tempo para conseguir entender. Basicamente é isso. Ai, que legal. É muito bom, porque tem termos que vocês utilizam que eu fico só... Entendi. Aí eu tô na banheira do lado, assim, Google, o que significa isso? Basicamente, toda a vida de um PM, assim, que trabalha com muito tecnês. E aí, eu tava pensando aqui com meus botões, né? Pra dizer, começaram a escrever um livro há 2 anos atrás. E hoje, o que vocês fariam de diferente de todo esse processo, assim? Eu fiquei muito reflexiva, né? 2 anos se passaram, o que eu faria diferente?
Eu acho que tem um caminho ali quando a gente tá sofrendo de síndrome do impostor, ou quando a gente tá com a confiança abalada profissionalmente, onde a gente quer se arriscar, mas nem tanto, né? Então eu acho que eu me arriscaria um pouco mais no sentido de respeitar o meu perfil, porque eu sou uma pessoa muito objetiva. Então, pra mim era muito difícil pensar que eu teria que escrever páginas de um livro. Aquilo me dava já ansiedade. Eu falava, gente, não tem como escrever páginas, não dá pra mim. Mas deu, foi. Mas eu acho que eu poderia ter saído mais da minha zona de conforto, né? Então, talvez ter deixado o texto descansar mais. Porque como a gente tá com ansiedade ou tá com aquela insegurança, a gente quer logo terminar. Pra se livrar logo daquilo. Do tipo, beleza, terminei, não preciso mais ver isso, né? Mas eu acho que eu teria esperado um pouco mais, teria deixado o texto descansar mais, talvez teria pedido mais feedback para pessoas externas. Mas como eu tava com essa insegurança, né, eu acho que eu tinha mais medo de errar, tipo, se eu fizesse isso, talvez eu descobrisse mais coisas para mudar no texto, né, tipo assim, se eu pedisse mais feedback, se eu pesquisasse mais, ia ter mais coisa para mudar, e eu acho que aquilo me apavorava um pouco. Questões resolvidas, né, tô bem, eu acho que eu faria esse processo, né, então eu deixaria o texto descansar mais, conversaria mais com as pessoas, buscaria outros exemplos, assim. Tô pensando aqui o que a gente poderia ter feito na organização, né, os dois principais desafios ali era que ninguém nunca tinha escrito um livro ou lançado um livro, então a gente tentou até começar do zero, sem editor e tal, para tentar um preço mais acessível, mas é um trabalho, assim, muito, tipo, a Casa do Código faz uma diferença muito grande, então talvez já, tipo, procurar uma editora desde o começo já nos ajudaria no caminho das pedras, então nos primeiros passos, e a parte de comunicação com as escritoras, né? A gente tentou primeiro por Slack, depois por e-mail, e daí depois a gente chegou no grupo do WhatsApp, que eu acho que hoje não tem muito como fugir disso. Então, talvez já ir direto nesse tipo de comunicação. É o WhatsApp, onde todo mundo tá, vai ser o melhor. E fazer alguns acordos, né? Porque algumas pessoas não estão no grupo também, e a gente precisa ainda se preocupar com uma comunicação individual. Então, isso é um pouco mais custoso. Tem que pensar o que a gente poderia fazer para encurtar um pouco esse processo, né, para um futuro, talvez não ser 2 anos, né, mas o desafio é muito comunicação e respeitar datas, né, acho que o maior aprendizado é ter que respeitar datas e ter que cobrar datas, claro que ali com empatia, entendendo o momento de cada uma, porque, né, todo mundo está fazendo isso de maneira voluntária, então acho que provavelmente isso seria diferente. Eu, ao contrário da Camila, sou uma procrastinadora nata. É algo que está intrínseco dentro de mim, gente. Então, eu faria um pouco menos de procrastinação para entregar o meu texto. E eu entreguei nas datas, viu, Bruna? Eu sei disso, eu entreguei nas datas, eu tenho certeza. Só que eu acho que eu deixei para perto das datas. Aí, depois que eu deixei para perto das datas, eu fiquei um pouco nervosa, assim. Mas no fim das contas deu tudo certo. Isso que é importante. Eu procrastinaria um pouco menos. Tentaria não me cobrar tanto. Óbvio que até hoje eu olho e se tivesse mais umas 10 páginas, eu acho que eu poderia escrever mais umas 10 páginas de outras coisas que eu acho que faltaram ali. Trabalharia um pouco disso também, né? De conseguir ver que tá bom, tem uma hora que tá bom, sim. E a gente, no geral, tem que pensar nisso, mesmo quando a gente tá trabalhando e etc. É importante a gente não se cobrar excessivamente para conseguir fazer um trabalho legal sem ficar literalmente maluca, né? Gente, no rolê eu sou a Letícia. Eu super me identifiquei com a situação de ser procrastinadora. Eu literalmente sou essa pessoa. Eu meio que funciono ali sob pressão. Eu tô vendo que o prazo está acabando, eu vou lá, sento e mando ver. Pronto. Isso nos leva à próxima pergunta, que é momento Xuxa só para baixinhos, né? Quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe. Zoeiras, brincadeiras à parte, mas para quem vocês dedicam esse texto? Gente, eu dedico pra mim mesma. Tipo, parabéns, você conseguiu, sabe? Foi, você tá pronta, sabe? A Camila de 2 anos atrás, ela fala, ufa, foi, sabe? A gente vai lançar. Um parênteses enorme, tá, gente? Nesse momento, todas aqui vibramos, tá? Eu preciso fazer com que vocês sintam esse momento aqui com a fala da Camis, tá? O chat bombou de arrasou, é isso aí, mulherão da porra. Pronto, fecha parênteses. Obrigada.
Para não me repetir, mas com certeza, assim, para as pessoas da organização e para as próprias autoras, é um livro coletivo, então é uma conquista coletiva, uma conquista também da própria comunidade, né, o Inédito que a gente está fazendo, que era o que a gente queria, né? A gente queria trazer essas mulheres e impactar não só a nossa comunidade de mulheres de produto, mas a comunidade de produto. Então, dedico para quem participou e para a nossa comunidade aqui, né? Eu dedico o meu texto para a comunidade no geral. Assim como tudo que eu venho fazendo, eu sempre acredito muito que, mesmo que indiretamente, quando a gente consegue, quando a gente faz alguma coisa e as pessoas estão olhando de longe, elas pensam assim, bom, se ela pode, por que eu também não posso tentar, né? Então, se uma mulher pode ser engenheira de software, por que eu também não posso ser? Porque se não tivesse nenhuma que fosse, então seria um pouco mais difícil, né, de conseguir acreditar. Então, eu tenho certeza que tem muita gente por aí que vê esse trabalho que a gente está fazendo aqui agora. E esse trabalho inspira muitas pessoas. Então, é para essas pessoas que eu dedico, para que elas se sintam inspiradas. Não necessariamente só para escrever livros ou para ser uma pessoa que divulga conhecimento, mas para fazer o que elas acreditam, no geral, o que elas acham que é bom para elas. Continuando aqui nesse momento carinhoso, um momento Xuxa para Baixinho, segundo a Laine. Qual mensagem você que escreveu este livro, se vocês gostariam que as pessoas que estão escutando hoje o podcast, por que elas devem comprar esse livro, por que esse livro é diferente de todos os outros? Sintam-se livres. Para mim, a beleza de um livro coletivo é trazer essas visões diferentes, né? Dando um pouquinho de spoiler do conteúdo, mas só um pouquinho, ainda não se preocupe. Ali eu comentei, né, sobre que eu fiz parte ali do capítulo Soft Skills. Então, tem outras mulheres falando sobre isso. Então, não é só a minha visão sobre o que é soft skills, o que é importante de competências e habilidades, mas tem outras ali, 5 ou 6 pessoas também falando de outras competências e habilidades, né? Então, a gente não está aqui para trazer uma verdade única do que é gestão de produto, como se faz produto, mas para trazer visões diferentes, né, uma visão principalmente de mulheres, claro, de como se fazer isso, como se trabalha, como ser uma pessoa gestora de produto melhor, né? Como é muito o que a Leite falou também, né, de se inspirar. Então, putz, isso é para mim, né? Essa área pode ser para mim. Eu posso, se eu já estou na área, eu posso continuar evoluindo, né? Ter visibilidade de próximos passos. Aí a mensagem que eu espero que as pessoas levem é o conteúdo em si, o conteúdo técnico, mas também essa inspiração para trabalhar, crescer na área e aprender um pouquinho sobre gestão de produto, né? Boa. Enquanto a Bruna falava, eu estava listando aqui motivos pelos quais vocês devem comprar esse livro. Na área de produto, a gente sempre quer estar atenta à última tendência, o lançamento da última metodologia, o último livro, aquele rolê todo. E esse livro, ele vai ser algo novo. Não existe um livro igual lançado, né? Então, é um livro feito por uma comunidade só de mulheres na área de produto, é algo que é novo e é muito importante as pessoas consumirem. Por ser um livro feito só de mulheres, o outro que você começa a entender que você não está sozinho na área de produto, tem uma galera na área de produto aí com você, e principalmente porque dá visibilidade para pessoas que talvez a gente não tem familiaridade, a gente não vê no LinkedIn, não vê no Instagram, não está vendo nos eventos. Mas a área de produto, ela é muito maior que só as pessoas que a gente está vendo aí, né? As pessoas que a gente consome, que a gente lê. Então, eu acho que é uma possibilidade muito legal de você conhecer nomes novos na área, de você também trocar, chegar na pessoa, conversar. Então, eu acredito que vale muito a pena consumir esse livro por esse motivo. E o outro é que na área de produto a gente está muito acostumado a consumir conteúdos internacionais, autores internacionais. Mas aí, quando a gente precisa pensar num autor nacional que tem um livro nacional, a gente vai pensar 2. Mas a gente tem várias pessoas produzindo conteúdo aí, onde é que elas estão, sabe? E o livro, ele consegue colocar tudo em um único lugar. A minha dica, assim, a mensagem é, por favor, comprem um livro, né? Mas os motivos são vários. Os motivos que eu faria como adendo, traria como adendo, é que são cases reais, né, gente? Pra que melhor do que aprender com quem já errou, já acertou e ir num caminho mais direcionado? Você vai pegar um case real e você vai conseguir
olhar para aquilo ali e aplicar no seu dia a dia, como a Camila falou. Se para a Camila já não deu certo, para que eu vou ir por esse caminho que eu já sei que não dá certo, né? Outro motivo que eu traria, que também não foi citado ainda, é que tem muita gente de qualidade técnica. É um negócio absurdo. Pessoas de qualidade técnica absurda, que estão nas principais empresas de tecnologia hoje do mercado, nas maiores, e que tem cases gigantes e que trabalham com muitos clientes. Então, eu acho que isso tem um valor muito grande. Essas mulheres que têm esse conhecimento técnico tão absurdo, repassado para um livro só, e você consegue ter acesso em um único livro. Olha só. Como não comprar? Agora foi bem vendedora, né? Mas tudo bem. Então, esses são os motivos. Eu acho que você tem que comprar. É só isso que eu tenho para falar. Ainda estou impactada aqui com tudo que foi falado a respeito do livro. E a pergunta de milhões, tá? Não sei se vocês vão saber responder. Bruna, né? Eu estou apontando aqui para a Bruna. Vai ter um volume 2 desse livro? Queremos saber. Tem nem roupa para isso. Vamos com calma, por favor. Deixa a gente aproveitar. Vamos aproveitar o lançamento desse primeiro. E depois a gente pensa, mas por que não, né? Só um parênteses aqui também, na reunião da organização, a gente tem reunião semanal, e daí agora a gente tá até falando, né? Tipo, como assim? A gente não vai mais se reunir semanalmente para conversar? A gente tem que inventar algum projeto novo para fazer, pra gente continuar tocando. Quem sabe no futuro, porque conteúdo existe, pessoas incríveis existem, mas calma, vamos aproveitar ali o lançamento e vamos um passo de cada vez. Gente, eu acho que super daria para fazer uma série, assim, de Product Managers pelo mundo, sabe? Aí só precisa de um patrocinador. Já fica aqui ao vivaço. Alô, patrocinadores! Né? Alô, patrocinadores! Quem quiser associar a sua marca, sua employer brand aqui a Mulheres Maravilhosas, a um livro, né, com conteúdos aí reais, é só entrar em contato. mulheresproduto.com, né, /parcerias, tem lá. Eu acho que é isso, mulheres. Muito obrigada pela participação de vocês, por terem vindo aqui, contado um pouquinho de como foi essa experiência aí. Abro aqui um momento, microfone aberto, livre. Se vocês quiserem trazer uma mensagem final, uma dica para quem quer escrever um livro, quem quer se lançar no mercado, seja escrevendo sua própria experiência num blog, montando cursos, fazendo podcasts, enfim. Minha dica principal é que não precisa estar perfeita, né? Então, eu acho que se alguém quer produzir conteúdo, que a pessoa comece a produzir conteúdo, né? Ela entenda qual plataforma talvez faça mais sentido para ela, tipo Twitter, Instagram, LinkedIn, blog. Existem inúmeras formas de produzir conteúdo. E diferente do que as pessoas pensam, tipo assim, mas eu acho que eu não tenho tanta qualificação. Só o fato de você precisar sentar para escrever sobre algum tema, você precisar pesquisar, pensar um pouquinho como você vai fazer, você já começa a aumentar o seu conhecimento sobre aquela temática. Então, também pode ser uma forma de você tentar crescer aí a sua senioridade quando você tenta apresentar um tema sobre outro ponto de vista para outras pessoas, tal. Então, essa é a minha dica. E como mensagem final, super agradeço vocês terem me convidado. Queria aproveitar só para divulgar um perfil que eu tenho na área de produto, que é o Mentorando Produteiros, que é ali onde eu também coloco o conteúdo com a Fê, que é PM no iFood, e a gente está aí também para auxiliar quem está começando. Obrigada. Quero agradecer o convite para estar aqui, contar um pouquinho dessa jornada, agradecer as meninas da organização que estão comigo nesse projeto, Camila, Leite, as outras autoras também que toparam esse desafio doido que começou de uma ideia lá atrás no Slack e se a gente escrevesse um livro, né? Dicas também, concordo muito com o que a Camis falou, vai sem medo, né? Se você acha que você tem conteúdo, se quiser testar, né? Fazer um MVP ali no Medium, comece testando alguns conteúdos de como escrever, como compartilhar isso, mas vai. E eu sei que a questão de editora é uma dica bem importante, assim, ajuda muito no caminho das pedras. Sei que tem uma questão ali de pagamentos depois e tudo mais, mas ajuda demais.
recados, comprem o livro, a gente vai ter livro físico, vai ter livro digital, então vai ter para todos os gostos ali. E obrigada de novo pela oportunidade. Sobre a produção de conteúdo, algo que eu sempre gosto de falar para as pessoas que vão começar é que elas busquem ter uma assinatura virtual, ou seja, que elas sejam elas mesmas ali nas redes, porque às vezes as pessoas tentam se inspirar muito em pessoas que já são maiores e têm mais visibilidade nas redes, só que isso não dá muito certo. Você tem que ser você mesmo, passar aquilo que você acredita, e daí as pessoas que se reconhecem naquilo vão te seguir e vão te acompanhar. Foi o que eu fiz que acabou mudando e fazendo dar um pouco mais certo. Sobre as minhas redes sociais, queria falar para vocês seguirem. Eu tenho lá bastante conteúdo técnico simplificado. Para quem é PM, acaba sendo bastante legal para vocês entenderem os termos que são mais comuns da área. E ele é normalmente direcionado para pessoas engenheiras de software ou de software, mas eu também tenho bastante coisa legal lá. Comprem o livro, acreditem no projeto, é muito importante. A gente tem inúmeras formas de ajudar as comunidades, a gente não precisa necessariamente estar dentro de uma comunidade para ajudar. Esse tipo de iniciativa é interessante, você pode apoiar as redes sociais da comunidade, você pode comprar as coisas que a comunidade produz, e isso vai impactar várias pessoas, porque a comunidade acaba pegando esse recurso e repassando para as pessoas que estão ali. Então comprem o livro, gente. E é isso, me sigam nas redes sociais, muito obrigada pelo convite e valeu!